uma mensagem de salvação ao coração de vocês, amém? Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre o sequestro de um planeta, né? É que quem está aqui viu ontem que nós falamos que este mundo está sendo dominado e tem sido dominado ao longo dos séculos pela atividade do mal. Satanás, com seus ardis, com suas astúcias, com seus enganos, com suas mentiras, ele vem enganando a humanidade, fazendo com que elas não atentem para a palavra de Deus e sua obediência, não atentem para essa salvação por meio de Jesus Cristo. Nós vimos aqui que Satanás é que rege esse mundo, levando as pessoas a viver uma vida afastada de Deus. Mas como todo sequestrado almeja pelo um resgate, Deus também enviou seu Filho para trazer a liberdade para o seu povo. E nesta noite nós vamos aprender como se deu esse dramático resgate. Amém? Vamos lá? O resgate de um planeta. Primeiro que nós temos que entender é que Deus não suportou e nem iria suportar a ideia de viver sem nós. Sabe por quê, amigo? Porque quando Satanás levou o homem à desobediência lá no Éden, automaticamente pela desobediência constituiu-se pecado, e o pecado trouxe uma condenação para a humanidade, que foi a morte. Quem entendeu, diga amém. Nós fomos condenados à morte pelo pecado, ok? Então veja bem, amigos, Deus não ia e nem poderia suportar a ideia de ver a sua criação ser destruída, porque ela foi enganada, ela foi seduzida pelo inimigo que começou essa guerra no céu. Portanto, é importante nós entender que Deus nos amou de uma forma tal que Ele agora elaborou um plano para poder nos resgatar dessa prisão, desta condenação da morte. E por isso nós vamos entender como é que se deu esse dramático resgate. Nós temos que entender que Deus não poderia, e Ele nem fez, e Ele nem suportou a ideia de viver sem nós, porque Deus nos criou para vivermos com Ele. Você entendeu? Ou seja, nós sabemos que nós temos um breve tempo na terra de vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e, segundo esta regra, pelo pecado, nós tendemos a morrer. Mas Deus não nos criou para esse fim. Nós não criou para simplesmente, com um determinado tempo, morrermos. Deus não criou para morrer. Mas por causa do pecado, a morte veio. Aí Deus elabora agora um plano para que nós possamos ser também vitoriosos, mesmo na morte. Por isso Ele envia o seu Filho, meus queridos amigos, para que nós, por meio dele, mesmo que morremos, possamos viver, viu, minha filha? Possamos viver. E essa é a razão da nossa fé, de sermos um cristão, porque nós entendemos que Cristo, Ele quer nos dar a vida eterna, ou seja, Ele quer nos dar, ou Ele quer nos retornar ao projeto original da nossa criação. Ninguém foi criado para morrer, mas, por causa do engano, do pecado, a morte veio a este mundo e nós fomos contaminados com ela. Mas Deus tem um plano maravilhoso para nos dar a oportunidade de sermos libertos da condenação da morte. Esse negócio aqui. Ok? E quanto você acha que custa, ou custou, para o resgate desse planeta? Quando eu falo do planeta, eu estou falando da humanidade. Ok? Quanto você acha que custa para resgatar uma alma perdida do cativo da morte, da condenação da morte? Quanto nós achamos? Vocês porventura acham que, quanto você acha que custaria a tua vida? Tem preço a vida de vocês? Sim ou não? Tem preço a sua vida, minha princesa? Tem preço a sua vida, meu amigo?
Ser humano nenhum pode dar preço à vida de ninguém, porque quem deu a vida é Deus, e Ele não determinou um valor para isso. Mas, se a humanidade hoje está sendo mantida como um refém, e o preço pelo seu resgate é impagável a qualquer ser humano. Então, quanto seria o custo para resgatar a humanidade? Alguém pode dizer aí? Quanto você acha que custaria para resgatar o valor da humanidade? É impossível dizer, né? Então vamos lá. Deus é mais. Vamos lá. Primeiro no Salmo de número 49, irmãos. Atenção, amigos. O Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim para nós, ó. Vamos lá. Salmo 49. Diz assim, versículo de número 7 e o 8. Preste atenção. Qual é o valor? Quanto poderia ser o valor da alma ou da redenção de uma alma? O Salmo 49, 7 e 8 diz assim, ó. Ao irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que o salmista está dizendo aqui, amigos, é que a remissão dos pecados da humanidade, ou o resgate da condenação, ou do cativeiro da morte, nenhum ser humano pode pagar. Nem um ser humano pode pagar, ou seja, o pai não pode pagar pela salvação do filho, o filho não pode pagar pela salvação do pai, ou do vizinho. Está dizendo aqui que ao irmão verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém pode de alguma forma pagar o preço pelo perdão, pela redenção, pela vida eterna de alguém. Ser humano nenhum pode. Por que está claro isso para nós? Porque tem pessoas na terra, líderes que dizem que têm autoridade ou têm essa relação como, misericórdia, irmãos, tem essa relação com Deus, e que é a ponte entre Deus e o homem, e que tem essa autoridade de já perdoar os pecados das pessoas, ou seja, absorver os pecados das pessoas. Você sabe que ao longo da história, quando houve aquelas guerras, as cruzadas, aqueles soldados, eles já iam para a guerra, já absorvidos dos seus pecados. Eles recebiam uma bênção, segundo a autoridade da época, como se eles já saíssem absorvidos do pecado deles. E eles partiam, e eles acreditavam nisso. Então a Bíblia diz para nós aqui que o ser humano não pode pagar a Deus o resgate da sua alma, de forma nenhuma, nem o pai ao filho, nem o filho ao pai, ok? Pois a redenção da alma deles é caríssima. Não há sacrifício humano no mundo que pode remir o pecado do próximo, muito menos o seu mesmo. Você entendeu aí, irmãos? Você entendeu aí, minha amiga? Então só há uma forma da gente ser remido dos nossos pecados. Passa aí para mim, amigo. Olha, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima, cessará para sempre. Isso a gente já leu. João 3,16 nos diz o seguinte: Deus
amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos ver aí. Para a gente concluir a passagem de João 3,16. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Capítulo de número 10. Versículo. Tu que está passando aí? 10, 45. Ok? Vai estar na página de número 944. Marcos capítulo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele envia seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10,45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O mundo está sendo mantido como refém sobre a sedução, o domínio dos enganos, das mentiras de Satanás. Deus agora prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. E a Bíblia nos diz que Jesus veio como solução para nossa redenção. Ele veio para dar sua vida em resgate de nossas vidas. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por que muitos? Porque a palavra é para todo aquele que nele crê, mas não é todos que querem. Eu estou triste, mas estou tranquilo. Triste porque eu sei que eu saí nessas ruas aqui entregando convites, que eu saí nas portas das casas convidando essas pessoas, que alguns já vieram aqui e começaram esse estudo, mas Satanás ele tem uma influência muito grande de atrair e de tirar a atenção das pessoas. Satanás não quer que as pessoas estudem e conheçam a palavra de Deus, porque sabe que quando a gente conhece a palavra de Deus, nós conseguimos fugir de sua presença, nós conseguimos resistir às tentações, nós conseguimos enxergar os seus enganos. A humanidade está sendo mantida como refém exatamente nessa questão, porque elas são impedidas de conhecer a verdade. Contudo, muitas não fazem porque estão tão influenciadas, envolvidas em seus prazeres, em os desejos carnais, que não querem por si mesmas, decisão delas mesmas, não ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, que esse mundo pode estar sendo mantido como refém, mas Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Esses muitos pode ser você pode ser um desses muitos, porque não são todos. Seja bem-vindo, viu, amigos? Estava sentindo a falta de vocês aqui já. Amém? Mas que bom que vocês chegaram aqui, graças a Deus. Ontem nós vimos aqui do sequestro de um planeta, né? Vimos como Satanás mantém as pessoas aprisionadas, impedindo delas de conhecer a verdade, afugentando elas da presença de Deus. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus não vai deixar você sem conhecer as verdades que pode te salvar da condenação do pecado. Deus não suportou a ideia de você ser enganada, de você ser envolvida, seduzida pelos ardis de Satanás, pelas suas astúcias. Deus envia seu Filho, Ele prova isso, enviando Ele para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, conforme está escrito em João 3,16. E nós vamos ver agora em Marcos 10,45, a palavra dizendo: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido. A humanidade gosta de ser servida. Satanás coloca esse interesse nelas de ser servido. Mas Jesus veio para dar a sua vida em resgate. Se é em resgate, significa que a humanidade está sendo necessitada de resgate. Amém? E qual foi o preço? Isso aqui estava funcionando de boa ontem. O que foi que houve já?
Está no meu computador ou está fora? Tu tentou mexer nele de novo aí? Que coisa, não? Vamos lá. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim. Deus é mais, Jesus. Primeira carta de Pedro. Pega aqui, mãe, fica tentando mexer para mim e ver se esse negócio vai funcionar aí. E se tu vê que dá certo, tu traz para mim, por gentileza. Aí tu fica atento para mudar, por favor. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim. Vamos achar o texto. A página, amigos, está na página 1145. Aí do lado tem a página 1144. Está na 1144. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim. Posso ler? Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vamos lá. Jesus veio dar sua própria vida em resgate de muitos. E nós vimos aqui, deu certo aí, obrigado, viu, amigo? E nós vimos aqui que o preço que foi e está sendo necessário para o resgate da vida das pessoas é um preço impagável a qualquer ser humano. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 49, versículo 7, que ao irmão verdadeiramente não pode remir o seu irmão, e nem pode pagar o resgate de sua alma a Deus. Ou seja, é impossível, não tem como o ser humano pagar a redenção da vida, da alma de alguém a Deus. Então Deus envia o seu Filho para resgate de nossas vidas, de nossa alma, e nós vimos agora que o preço a ser pago, meus amigos, o preço a ser pago, conforme diz o texto, não é um preço, amém? Não se pode ser pago com prata, com ouro, ou com qualquer espécie de valor deste mundo. Quem entendeu, diga amém. Então, qual é o preço que poderia ser pago pela redenção da alma do ser humano? Conforme o texto diz aí. O texto está dizendo assim, ó, versículo de número 18 diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como ouro e prata, ou seja, o preço pela nossa redenção não pode ser pago com ouro e prata. Ele está dizendo que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Então qual foi o preço? Versículo 19 diz aí, fale para mim bem alto aí, amiga. O sangue. Então lê para mim como é que está dizendo aí o versículo 19, bem alto. Então, atenção, irmãos. O preço pago foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então o preço pelo resgate da minha alma, da tua alma, da humanidade que está sendo mantida como refém pelos ardis e enganos de Satanás, o valor foi o precioso sangue de Cristo, que esvaiu-se no Calvário naquela cruz. Quando Cristo morre naquela cruz, depois de ter suportado todo o flagelo, toda a afronta, toda a dor, e o seu sangue jorra de suas veias, pelas feridas em sua cabeça, pelas feridas em suas mãos, pelas feridas em seus pés, pela parte da sua costela onde foi transpassado, naquele momento ali, estava sendo pago pelo resgate da minha vida e da sua vida. Naquele momento ali, Deus estava tendo autoridade sobre a morte que estava sobre você. Ou seja, a partir do momento que você pertence a Deus, por meio de Jesus Cristo, a morte agora não tem mais domínio sobre você. Ainda que esse corpo físico venha desfalecer, contudo a tua alma vai ser salva.
Quando eu falo a tua alma, é porque a gente vai passar um tempo no repouso, ainda que desfaleça, mas logo o Senhor ressuscitará da mesma forma, só que transformado. Neste momento, Deus agora te liberta da condenação da morte, passando a te dar a condição de viver livre da condenação da morte, pelo pecado, por meio de Jesus Cristo. Quem quer ser livre, levanta a mão aí. Quem quer ser livre da condenação da morte, levanta a mão aí. Tá certo. Se você quer ser livre, entenda. Jesus veio com uma solução. Não há outro meio, não tem ser humano nenhum. Nem o pai pode pagar o resgate da redenção do seu filho, nem o filho do pai. Então o que seria mais importante para você? Seu filho, sua mãe, seu vizinho? Lógico que vai ser sua família, seu filho. Mas mesmo eles não podem pagar a redenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco enviando o seu filho. E ele veio não para ser servido, mas para dar a sua própria vida em resgate de nós. Quem entendeu, diga amém. Você pode dizer amém? Porque isso é uma boa notícia. A má notícia era que nós fomos condenados pelo pecado. E por causa disso a morte veio ao mundo. A boa notícia é que nós possamos ser libertos dessa condenação. A boa notícia é que mesmo vivendo em cativeiro, nós podemos ser resgatados desse cativeiro. Mas isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de aceitação. Isso é uma questão de se propor a ter uma experiência com Deus. Eu posso passar aqui um ano falando a mesma coisa para as pessoas. Se elas não tomarem uma atitude de viver essa experiência, não vai fazer sentido algum para elas. Porque muitas estão presas em suas filosofias e suas convicções. Outras estão simplesmente desinteressadas em aprender o que tem a ver com a salvação. Porque as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as satisfações e os desejos deste mundo são muito mais atraentes e muito mais poderosos. Muitas pessoas estão conformadas em viver da forma como está e não estão abertas a experimentar um novo, principalmente quando diz respeito à palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos cuidar, ter a salvação, a vida eterna. Mas para a gente ter essa experiência, ou viver essa experiência, a primeira coisa que nós temos que ter é fé. Eu creio. Eu creio em Deus, mas eu ignoro a sua palavra. Eu creio em Jesus, mas eu só quero Ele como meu Salvador, não o quero como meu Senhor. E como é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu não me proponho a experimentar, a viver essa experiência? Não tem como, não tem como. Olha, eu estou praticamente já quase 3 anos fazendo esse trabalho, evangelizando, mostrando para as pessoas, dentro da palavra de Deus, o sentido da fé delas, ou trazendo para ela um sentido de fé, mostrando para elas que existe um Deus que nos amou e que nos propõe uma oportunidade de saber a razão pela qual existe tanta maldade e tanta dor no mundo. E que esta dor, ela pode ainda tomar conta do indivíduo até que ele não experimente uma verdadeira felicidade. E acabe padecendo nessa dor. Porque eu vivi uma vida miserável e eu sei como é que é viver excluído e numa escassez terrível. Mas hoje eu experimentei algo diferente quando eu comecei a dar ouvidos a essa palavra e comecei a botar em prática e experimentar a diferença. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas logo assim, pum, estralou o dedo, já mudou tudo, já não tem mais problema, nós estamos absolvidos dos nossos erros que cometemos no passado, as pessoas que nos odiavam agora nos amam, os problemas que a gente causou para alguém, parece que ele não lembra, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O pecado tem suas consequências. Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Ele não tem mais acesso à árvore da vida. Eva pecou, agora ela vai ter dores de parto e entre outras coisas. O seu desejo é para o seu marido. A terra foi contaminada, agora o homem precisa plantar para ele poder colher. Mas antes ele tem que limpar a terra, tirar seus espinhos. Aí a gente acha que viver, aceitar Jesus Cristo, acabou nossos problemas, acabou tudo. Não! E as consequências do passado, do pecado? Nós temos que aprender agora a lidar com elas e viver uma vida de fé e prática com Cristo, para que nós possamos respirar tranquilo.
Quanto à questão da desconfiança do que foi no passado, isso vai ser com o tempo. Mas se a gente não se propor a tomar uma atitude, como é que a gente vai saber os desfechos dessa história? Não tem como, amigos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Eu saí nesses becos aqui tudinho, andei aqui, andei ali, entrei para lá, fui para cá, fui para lá, andei dentro da lama, lá do outro lado ali, onde já estão limpando ali, fui lá para trás ali, perto do açaí, vim por aqui, não tinha mais casa, fui lá para trás, fui lá dentro onde acabou o asfalto, entrei tudo quanto foi rua aí, fui atacado por cachorro, pilei na lama e botei panfleto, as pessoas me atendiam de longe, não queriam nem saber. Sabe para quê? Para que vocês tenham a oportunidade de conhecer a verdade escrita, para que vocês tenham uma oportunidade de experimentar um pouco dessa fé sobrenatural, para que vocês entendam que existe um Deus que ama e que se preocupa. Então o preço pago não foi o preço como ouro e prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Olha só, então por que o sangue? Lá em João 19, 17, 18, diz assim, vamos voltar um pouquinho aí, João, no Evangelho. Meninos, vou dar uma Bíblia para cada um de vocês, para vocês estudar conosco, vocês já são espertos, já tem uma aqui, pega uma aqui, e você também. Você é esperto, macho. Você tem que ficar ligado, porque o diabo quer escolher um de vocês aqui para ser um traficante, para ser um drogado, para ser um assassino, para ser umas coisas ali. Mas Jesus quer dar para vocês, sabe o quê? Uma responsabilidade de ser um pai de família, ser um homem de sucesso, ser um cristão para ganhar vida e viver bem. Agora você escolhe o quê? Passar a madrugada todo dia na esquina lá, esperando os outros virem te dar um tiro na cabeça, ou você quer ser um pai de família para ter uma responsabilidade na vida? Fala para mim. Então, aprenda as verdades, porque isso aqui não é de graça não, isso aqui custou o sangue de Cristo, custou o sangue de Cristo, custou o sangue de Cristo. Se alguém tivesse me dito isso lá no meu tempo, lá quando eu era jovem, eu duvido que eu tinha entrado nessa. Passei 25 anos da minha vida, feito um doido no meio da rua, só não morri por causa da misericórdia de Cristo. Sangue, vamos lá, por que sangue? João 19, 17 diz assim, ó. A página é a página de número 10:14, versículo 17 e 18, diz assim, ó, Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ok? Jesus carregando ele mesmo o quê? O que Jesus carregou nas suas costas? A cruz e ele levou até um lugar chamado o quê? Calvário, ou Gólgota na palavra grega. Aquela cruz ali era todos os castigos que estavam sobre nós, o pecado da humanidade estava sendo carregado ali, ok? O texto diz mais, ali crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. Ali no meio, entre Jesus, tinha dois ladrões, dois malfeitores, pessoas que sabiam que estava lá, ela sabia por que ela estava lá, mas Jesus estava lá, não é porque ele era um malfeitor, não é porque ele era um assassino, um ladrão, ele estava lá porque ele estava carregando o nosso pecado, e lá foi derramado o seu sangue. Como eu disse para vocês, no momento em que aquele sangue é derramado ali, sabe o que acontece? Nós estamos sendo pagos, o refém está sendo libertado, ok? Porque se não fosse pelo sangue de Cristo, ninguém jamais poderia ser salvo da condenação da morte. Vocês e eu morreríamos e acabou, meu amigo. Não tinha mais nenhum tipo de forma de redenção para o homem. Mas Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para ser eterno com Ele, e Ele envia seu Filho para garantir isso para nós, aquele que quer, aquele que crê. Olha só, a história de Lucas 22, 3, conta a história de um homem que não entregou seu coração a Jesus. Sabe o que acontece? Assim como esse homem aqui da história aqui, ó, muitos não estão entregando seu coração a Jesus.
Esses bancos aqui era para estar cheio, eu preocupado, querendo arrumar mais cadeira para colocar para as pessoas aqui. Mas muitos não têm interesse em entregar seu coração a Jesus. Vai um pouquinho para frente aí, e você vai ver Lucas falando sobre esse texto aí. Para frente não, para trás. Ok? Capítulo 22 de Lucas, você vai voltar só um pouquinho. Capítulo 22 de Lucas, versículos de número 3. Ok? Página 984. Você vai ouvir a narrativa da história desse homem aqui. Vou ler para vocês. Diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em... Como é que está dizendo aí? O texto é Lucas 22, versículo 3. Vamos lá. Deixa o nosso amigo achar ali. Obrigado, Gabriel. Nós vamos ver a história de um homem que não entregou o seu coração a Jesus. Encontrou? Ok. O versículo diz assim, ó. Ora, Satanás entrou em... O que está dizendo aí? Muito bem, fala mais alto. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos discípulos, ou dos 12. Veja bem, Judas, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. Você sabe quanto tempo Jesus pregou na terra antes de morrer? Pelo menos 3 anos, não é isso? Jesus andou pregando, e nesse meio tempo, ele formou discípulos, ele chamou homens, e começou a ensinar esses homens, e a mostrar no meio deles, grandes prodígios, grandes maravilhas. Quem entendeu, diga amém. Olha só, Jesus capacitou esses homens, mas um desses homens, pega aqui amigo, ó. Irmãs, vocês que estão aí fora, ajuda aqui por favor, entregar as Bíblias aqui, obrigado amiga, isso, olha só, Judas, ele teve a oportunidade de ver Jesus curar, ele teve a oportunidade de ver Jesus ressuscitar pessoas, ok? Ele viu e ouviu os ensinos de Jesus, sentou à mesa com Jesus, se alimentou com Jesus, se alegrou e viu muitas maravilhas, sim ou não? Sim ou não? Muito bem, mas veja bem, ó, Satanás entrou no coração de Judas. Essa palavra aqui, entrou no coração, significa, sabe o quê? Que Satanás começou a trabalhar na mente de Judas. Sabe onde é que começa nossos planos? Aqui, ó. Sabe onde começa os nossos desejos? Aqui, ó. Nós executamos, né? E quando ele se concretiza, aí nós colocamos em prática. Satanás entrou no coração, na mente de Judas, diz o texto. Ok? E ele era um dos 12. Imagine, irmãos. Você acha que porque hoje eu estou pregando aqui, se eu vacilar, Satanás não vai entrar em mim? Se eu não deixar de prestar atenção na palavra de Deus, se eu não deixar de fazer as minhas orações, se eu deixar de fazer as minhas orações, se eu de alguma forma ficar despreparado, Satanás ele entra e ele começa a trabalhar na mente da gente. É por isso que eu falo para vocês, não deixe de vir estudar, porque senão Satanás vai fazer com que você não venha, com que você não tome uma decisão de viver uma experiência nova. Judas não entregou o seu coração, sabe o que aconteceu? O que ele fez? Ele traiu Jesus. E sabe como foi que ele identificou Jesus para os seus inimigos? Ele foi lá e beijou Jesus. Imagine. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus disse assim: amigo, faça logo o que você tem que fazer.
Jesus o trata como amigo. Sabe, irmão? E ele sabia disso, ok? Provérbios capítulo 23, versículo 26, nos aponta um caminho, amigos. Está depois de Salmo, está na página de número 610, página 610 nesta Bíblia, ok? Versículo 26, acho que vai estar na página 611. Nós vimos aqui um provérbio de Salomão, nos trazendo um conselho prático, nos dando uma instrução, porque o livro de provérbio é um livro de conselho, ou ditados, né? Porque ditados geralmente traz uma orientação com base em uma explicação ou uma história, para que nós possamos aplicar o ensinamento, ok? Mas, olha só, o versículo 26 diz assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo, que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, eu posso repetir essa palavra para nós aqui. E Jesus está dizendo para nós assim: meus filhos, preste atenção no que eu digo, porque tem gente que não presta. Preste atenção, porque tem gente que não presta. Presta atenção no que eu digo, e que os olhos de vocês se agradem dos meus caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Jesus é chamado de a verdade, sim ou não? A palavra de Deus é o quê? A verdade. A verdade é sobre quem? Sobre Jesus. O plano da salvação da humanidade, a expressão do amor de Deus, a graça de Deus por nós, é Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todos que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Quem queria Jesus? Diga amém. Entenda que se você for a Cristo, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Todavia, você pode optar. Eu sei que já teve pessoas que já começaram ou tiveram um início de uma experiência, mas por algum momento deixou de observar Cristo e nas águas da vida, de repente começaram a afundar. Mas Jesus está dando uma oportunidade de uma nova chance de você recomeçar. Não tenha medo de aceitá-lo. Não tenha medo de iniciar. O negócio é que a gente tem medo de começar, mas quando a gente começa, que a gente vê que o processo está andando, a gente vai se fortalecendo mais ainda, sim ou não? Sim, amigos. Eu sei que é difícil começar, mas tudo na vida tem que ter um começo. Olha só, Apocalipse 3:20 diz assim, ó: estou à porta aí. Se você o quê? A minha voz é abrir a porta, entrarei e o quê? Faremos uma como amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Jesus Ele quer estar conosco, Ele quer que nós participemos de uma refeição no dia do Senhor. Jesus nos deixou um memorial. Ele disse: olha, vocês peguem o pão e vocês peguem o vinho, vocês comam do pão, que simboliza a minha carne, e vocês tomem do vinho, que simboliza o meu sangue. Jesus disse aí: vocês fazem isso, ou façam isso, até que eu venha. Sim ou não? Façam isso em memória de mim, até que eu venha, pois quando eu vier, aí ele diz assim, ó: juntos faremos uma refeição. Como? Então a razão pela qual nós aguardamos Jesus é porque Ele tem a vida eterna e porque Ele quer que tenhamos uma relação eterna de amizade. Jesus sempre tratou
até os seus inimigos de amigos. Porque quando ele morre na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. De fato não sabiam. Hoje nós estamos aprendendo para saber o que está em jogo nessa caminhada da vida. Você entendeu? Vocês, melhor do que ninguém, nós estamos sabendo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo como é que as pessoas estão morrendo e sendo dizimadas, sem ter um conhecimento cerca de uma tão grande salvação. Mas vocês estão aqui hoje, vocês estão tendo uma oportunidade de ter essa oportunidade de trilhar esse caminho novo. Vocês já têm experiência de sobra. Alguns já passaram por situações difíceis aqui e sabem a razão pela qual está vivo. Jesus disse assim: olha, eu estou à porta. Ele está à porta, sabe do quê? Do vosso coração, da sua racionalidade. Você tem experiência de vida. Jesus disse: olha, se você ouvir a minha voz, ele está falando aqui, ó. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu entendimento, da sua racionalidade, da sua vida, ele diz assim, ó, eu vou entrar, mas ele está perguntando se você deixar. Ele diz, juntos ele vai estar conosco. Ele diz assim, faremos uma refeição como amigo. É uma promessa, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Sabe quem não tem o hábito de cumprir as promessas que façamos? Nós. Mas Deus é fiel. Ele pode até tardar, porque Ele sabe o tempo certo. Sabe? E o tempo de Deus é hoje, na nossa vida. Não podemos adiar, porque o inimigo, ele anda como um leão, bramindo, rugindo, procurando a quem possa tragar. É importante, meus amigos, jovens, vocês ouvirem a voz, deixar Jesus entrar e entender que Ele quer viver uma vida junto com você e que nós tenhamos uma grande refeição com Ele. Ok? Ontem nós falamos que Satanás, ao enganar a humanidade, fazendo com que eles desobedecessem a Deus, nesse momento em que o homem desobedece a Deus, ele agora foi tomado como refém, vivendo como um prisioneiro, sendo subjugado às armadilhas do inimigo, certo? Ontem nós falamos sobre isso. E nós falamos hoje que Jesus, ele veio dar a sua vida, Marcos capítulo 49, ou é 43, dizendo que Jesus veio para dar a sua vida em resgate de nós. Nós vimos aqui que o preço para ser pago pelo nosso resgate não foi com ouro ou com prata, não foi com coisas corruptíveis deste mundo, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ser resgatados desse cativeiro. E quando Jesus ascende ao céu, a Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro. Você entende o que significa isso? Levar cativo o cativeiro? Significa que aquilo que era nossa prisão, Ele levou presa. É como se fosse aquela pessoa que está lá nos julgando aqui, ó. Sabe? Está nos julgando aqui. Aí chega Jesus e leva ele cativo. Eu tenho relatos de amigos que eles já foram salvos no momento em que eles estavam para ser mortos. Eu tenho um amigo, vocês já ouviram falar naquele tal de a forma de execução do crime aí chamado micro-ondas? Micro-ondas é quando eles pegam assim 1, 2, 3, 4 pneus desses de carro aí, amarra o peão todo enrolado em fita isolante, joga lá dentro, joga um balde de gasolina dentro e toca fogo. Não fica nem o pó do cara lá. Você sabe que micro-ondas a gente bota as coisas lá e assa lá dentro, né? Então, esse meu amigo estava todo enrolado lá dentro, quando ele estava prestes a ser, já estava todo melado de gasolina, quando estava prestes a ser dizimado, a polícia chega, alguns correm e ele consegue ser liberto de lá. Agora você imagine,
a tensão, a loucura que está na cabeça de uma pessoa nessa situação. E no momento em que ele percebe que ele foi salvo, você tem ideia do que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Cara, Jesus, ele veio para nos resgatar. Eu lembro que uma vez aconteceu comigo. Eu tinha usado tanta droga, assim, de um dia para outros, que já estava com mais de 6 dias que eu não dormia, só usava droga e bebia. E chega um momento que o teu estado racional, ele sai da realidade. O sono é tão grande que ele começa a pregar visões na tua cabeça, que a gente chama de paranoia. Quando tu começa a ver coisas na tua frente, e elas parecem tão reais, e eu andando aqui naquela zona sul, na Jatuarana ali, e sendo perseguido, na minha mente eu via um monte de gente dizendo assim, tem que morrer, as velhinhas na beira da rua, assim, na parada de ônibus, tão novo, mas tem que morrer. Aí eu pego e chamo a polícia para mim, porque eu achava que estavam querendo me matar. Aí chega uma viatura, os caras vão me prender, né? Aí os caras me algemam e eu já olho já para a polícia, elas que querem me matar, e vem uma, vem duas, vem três, vem 4 viaturas, e os caras dizendo, para que diabo de droga foi que esse cara usou. Enfim, eu só sei que eu fui parar lá na central. Chegou lá na central, que eles me jogam dentro do chiqueirinho lá, aí eu começo a fazer um piseiro lá dentro, porque agora que vai me matar é os caras lá dentro. Ou seja, aí a polícia dizendo, rapaz, nós temos que saber onde foi que esse bicho comprou essa droga aí, porque essa daí é da doida. Ou seja, resumindo, no outro dia, quando eu caio na realidade que passou um pouco o efeito, as algemas já tinham cobrido meus braços aqui, ó, de tão inchado que estava. Lógico que eles me soltaram, que eu estava sob o efeito da droga, mas eu quero dizer para você que naquele momento ali, sim, quando eu estava dentro da viatura que eles estavam me levando ali para a central, aqui no Areal, eles vieram ali por dentro do Belvedere ali, lá pelo estrado da Coca-Cola, na BR, eu falei, a polícia vai me matar. Naquele momento, eu achei que eu estava indo morrer. Tu sabe o que é você já entregar, já saber que não tem mais para onde tu correr? Eu estava algemado nos pés e na mão, porque eu estava me debruçando, ninguém conseguia me segurar. Sabe o que aconteceu? Eu bati a minha cabeça assim no vidro, tentando ainda minhas últimas oportunidades de fuga. Eu não consegui quebrar o vidro, estava muito fraco. Aí eu só consegui dizer assim, Senhor, perdoa meus pecados, Pai. Senhor, me perdoa. Eu consegui lembrar disso aí, sabia? Senhor, me perdoa. Aí me jogaram lá dentro da central lá, e foi um piseiro doido. Quando eu acordei lá pela meio-dia do outro dia, que eu não consegui dormir, os caras ficaram tudo doidos lá dentro com minha zoada, os que estavam lá esperando. Mas quando foi no outro dia que eu percebi que tudo aquilo passou, rapaz, pensa num alívio, porque eu achei que eu ia morrer. Esse meu amigo que estava dentro, foi pior o trauma dele ainda, porque lá foi real, o meu era só paranoia. Então, imagine, amigos, é porque nós não temos noção, mas o contexto da destruição do pecado que a humanidade está sendo mantida é exatamente essa situação desse cara. A diferença é que ninguém está amarrado aqui, mas Jesus é a porta. A gente talvez não tenha essa noção agora, mas vai chegar um dia em que muitos lamentarão. Eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, não, estou falando coisas que a palavra está dizendo, tá bom, irmão? E eu vivi isso aí, e hoje eu sei o que é ser livre, livre dessa aflição, livre dessa prisão, e eu posso dizer para você que há sim uma condição. Por isso que eu digo para vocês, jovens, vocês não precisam passar por isso, você não precisa passar por isso, vocês têm que ser inteligentes. Jesus está dando a oportunidade de vocês se tornarem pessoas respeitáveis, pais de família, que possa conduzir bem a casa de vocês, que possa contribuir para a nossa nação, que possa ser útil para a cidade, para o bairro que vocês moram. Mas se não, meu amigo, nós vamos ser uma pedra no sapato da sociedade, nós vamos ser autossabotadores, nós vamos ser pessoas que vão trazer extremamente decepção e tristeza para a família. Mas Jesus quer mudar isso. Mas isso depende de quem? De nós fazer o quê? Deixar ele entrar, porque ele diz, eu estou à porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas isso depende de nós. Tá bom, amigos? Então, em nome de Jesus, vamos finalizar esse estudo, vamos continuar esse estudo. Talvez esse bairro não esteja aqui, mas o pouco que está aqui, Deus tem algo para fazer na vida de vocês, Deus tem algo para trazer na vida de vocês.
E eu tenho certeza disso porque fez na minha. Tá bom? Então quero agradecer por você estar aqui. Graças a Deus, já são 8h30, então nós vamos finalizar. Amanhã nós vamos ter uma outra palestra aqui. Veja bem qual vai ser a palestra aqui, ó. Esse mal aí, ó, esse sistema aí, ó, este mundo está por um fio só. O tema de amanhã é o mundo por um fio. Vocês estão vendo aqui, ó, esse monte de volta de corda aqui arrebentada? Significa que é o contexto da história da humanidade. O que ainda segura esse pequeno fio aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Somos nós que estamos aqui, ó. Porque Deus vai vir arrebentar as cordas que seguram este mundo, para nos dar uma nova história. Então você vai entender o desfecho disso aqui, e tem todo o respaldo bíblico aqui, tá bom? Então não perca amanhã. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu achei que ia estar só o seu Dimas aqui comigo hoje. Aí chegou os meninos, né? A menina aqui. Aí chegou a família ali. E eu sentindo falta de vocês. Eu olhava lá para a esquina, falei, poxa, sim, mas eu fico feliz, porque mesmo com todo o sacrifício vindo do trabalho, vocês vieram, sabe? E isso é louvável, sabe por quê, amigos? Porque significa que alguma coisa está fazendo diferença aí. Deus está falando aí. Eu sei que a gente já tem os hábitos da gente, mas Deus quer trazer algo mais para nós. Aí a gente só precisa não ter medo de viver uma experiência nova. Se a gente não fizer o primeiro passo, como é que a gente vai saber? Como é que vai ser o final? Eu tenho 5 quilômetros para me concluir a minha caminhada. Mas eu vou parar aqui, desisto. E tu nunca vai saber o que tem lá no final. Nunca vai saber, porque tu parou. Ok? Então eu agradeço a Deus, seu Dimas, muito obrigado. Estava sentindo falta do seu Dimas aqui também. Olha, para seu Dimas veio, não veio mais. Mas amém. Eu entendo. Então, por favor, amanhã vai ser muito importante, você não pode falhar, tá? Amém? Vamos se colocar de pé?